O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, ele se formou em Direito aqui pela UFPR. Em fevereiro, completou 64 anos de profissão, mas não como advogado. Luiz Geraldo Maza é um dos mais importantes jornalistas do Paraná. Com passagens marcantes pelos principais veículos de comunicação do Estado, foi protagonista de momentos como a primeira transmissão da televisão no Paraná, em 1960, e a greve geral da imprensa, em 63. Também testemunhou a ascensão e queda de diversos governantes. Tem muitas outras histórias e falamos delas a partir de agora. Luiz Geraldo Maza é convidado de hoje do Persona. Maza, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui. O trabalho que vocês fazem aí, acho muito importante. Parnanguara? Parnanguara, mas muito cedo eu vim para Curitiba, fiz grupo escolar, parte do começo, né? Jardim de infância, clube escolar, e vim para Curitiba. Curitiba fiz Tiradentes, Preto, Martinense, e aí fui para o Ginásio Paranaense, onde é hoje a Secretaria de Cultura. Parece incrível como é que cabia todo mundo lá, naquela instalação. E já se estava construindo o prédio novo, né, que viria. Eu não cheguei a pegar o Colégio Novo, o Colégio Estadual do Paraná. Mas fiz meu curso lá, né? Terminei. A família era daqui? Família, minha mãe de Paranaguá, Nair Veiga, Maza, né? E Arnaldo Maza Júnior, meu pai. E Direito? Mas resolveu estudar Direito. Por quê? Direito é o seguinte, porque a formação nossa, a busca nossa, né, desde o ginásio, tinha um acento humanístico, né? E preferimos essa procura, né, do direito, porque o direito tinha uma base assim de conhecimento, sociologia, antropologia, né? E nós éramos muito ligados à literatura, que daí que essa ligação à literatura, né, que nos levou também ao jornalismo, né? Porque o jornalismo ainda hoje tem essa característica, a linguagem aliteratada, mas nós éramos colaboradores, fazíamos crônicas, e tinha aquele enlevo, né? Ler a crônica, ver um exercício também de vaidade, de narcisismo, ver no jornal publicado aquilo que a gente escrevia. A faculdade de Direito foi mais ou menos em que ano? A faculdade de Direito eu me formei em 54, na Direito, né? A gente tem uma foto aí, um pouquinho de 51, você lavando uma calçada. Vamos ver isso daí. Você lembra dessa foto? O que é isso daí? É na rua Paula Gomes, é isso? Isso era na frente da casa onde eu morava. Você né? morava aí? É. Quem que está ali do teu lado? Hoje é um brechó lá. Eu não consigo lembrar de quem é que está do meu lado. Mas é a esquina da Matheus Leme com a Paula Gomes, né? E vocês ficavam percorrendo ali jogávamos futebol na calçada, claro, íamos ao campo também, bolinha de búrico também nas áreas possíveis da rua Paula Gomes. Então é mais ou menos um momento importante assim, da vida da gente. Né? E você, formado em Direito, mas então decidiu ficar no jornalismo? No jornalismo, porque eu sou procurador de Estado, aposentado, né? Fiz advocacia pública, né? Muito pouco, por sinal, porque eu fui atingido pelo ato institucional número 1 e fiquei colocado em disponibilidade, fiquei fora de exercício enquanto corria um processo na Justiça Militar. Né? Então, sofria esse tipo de restrição, que também ia significar assim, acanhamento de mercado de trabalho. Fiquei de 64 até 70 sem... Os caras tinham medo de dar emprego para pessoas atingidas pela Redentora. Né? Uhum. Então, aí o milanês da Folha de Londrina
me convidou para escrever na Folha de Londrina em 70, e simultaneamente o Cunha Pereira também pediu que eu participasse de um programa de futebol no Canal 12. Aí foi rompido o meu isolamento, né? A gente tem duas fotos. A gente tem uma foto de você com uma máquina de escrever aí. Alguma das redações que você... Essa é a Folha de Londrina. É na Folha de Londrina. O edifício Arthur ali na Boca Maldita, né? Era muito diferente fazer Era jornalismo? em cima da confeitaria Iguaçu. Era muito diferente fazer jornalismo naquela época? Não falo nem em questão de tecnologia, que isso é óbvio, mas o jeito de fazer jornalismo. É claro, havia eu peguei alguns momentos importantes da história do jornalismo no Paraná, né? Que foi, eu comecei no estado do Paraná fazendo crônicas, né? Aí, quando veio a cadeia associada para cá, eu fui para os Diários Associados. Francisco Chateaubriand. Chateaubriand. Chegou a conhecer ele? Claro. E ele na inauguração, estava lá, ele apareceu na inauguração. E, inclusive, a inauguração do canal 12, eu fiz parte do grupo que fez um filme sobre a história do Paraná. Era o Valente Xavier, era um dos roteiristas, né? O Salomão Sclier era o diretor e eu era o autor do script. Foi a primeira transmissão. Né? A primeira transmissão do Canal 12, um troço de uma pretensiosidade incrível, com gravuras de Debré, colhidas em filme de 16mm, lá no Museu de Arte em São Paulo, né? E aí fizemos uma coisa meio arbitrária, baseada num roteiro do Romário Martins, da maneira como ele capitulou as fases da história do Paraná. Nós trabalhamos em cima disso. Era interessante porque aquelas gravuras, né, no período colonial, índios e tal, então, para evitar uma monotonia, tirar o caráter cinemático da televisão, então, por exemplo, quando o índio pegava a flecha, fazia o uso do traveling para dar a ideia de movimento, né? Coisas mais ou menos assim. A música era do Vila Lobos, um cara pouco conhecido. A criatividade imperava naquela... Sim, tinha que criar, né? Eu me lembro que o Valente, inclusive, para mostrar o episódio do Cormorã, que é uma história muito discutida, de um combate a navios piratas ingleses vieram aqui para Paranaguá, e ele botou, me lembro, uma caravela dessas de enfeite, e ele puxava com nylon e punha uma gravação de um concerto que tinha aquela salva de canhão, né? E assim animava o negócio. Era uma coisa muito maluca, uma hora de projeção, um filme desse, né? E eu me lembro que houve uma quebra de sincronia entre a gravação, né, a imagem. Aí tinha que correr lá na suíte, né? Como se estivesse arrancando os intestinos de um ventre, né? Tirar para tentar acertar a fita direitinho, né? Essa greve de jornalistas de 63, o que foi, mais? 63, nós estamos no auge, né, do paroxismo dos movimentos grevistas. Tinha havido a vanguarda do movimento sindical eram os sindicatos bancários, hoje prejudicada pela moeda de plástico, né? E essas agências tal, que tiraram o poder de fogo. Na época eles cometeram um erro, né? Foram numa conversa do Ney Braga, isso um diretor do sindicato me falou na rua, olha, o Ney Braga é cara simpático, já quando ele disse que o Ney Braga era simpático, eu digo, o Ney convenceu o sindicato a tirar os piquetes. No Brasil não pode greve sem piquete, tem que ter para olhar na cara, fazer cobrança, né? E aí a polícia militar ocupou os bancos, né? Foi uma mancada. Então havia assim uma necessidade havia uma resposta, porque nós estávamos havia uma escalada em torno de problema de greve,
a luta pelas reformas de base do João Goulart, e o CLI, a Guerra Fria, a luta entre o Ocidente e o Oriente, né? Civilização ocidental, e assim, os bolcheviques. Né? Então, em 63, quando, inclusive, era no governo do João Goulart, em que se acirravam essas disputas e havia pregação das reformas, nós tivemos problemas aí de questão salarial com os donos de jornais, e havia um grupo do sindicato que queria a mediação do ministro do Trabalho, que era candidato a governador, que era Mauri de Oliveira e Silva. E eu, na época, muito radical. Eu, com o tempo, fui vice-presidente do sindicato, depois passei a ter uma posição de procurar o corta-caminho, né? Nada de radicalismo. Nessa época era muito radical. E achei que era um deboche. Esse troço vir aí o ministro para, como se nós fôssemos todos tutelados pelo Ministério. E eu fiz um discurso bastante violento na sede dos bancários, numa assembleia unitária de gráficos e jornalistas, né? E convenci a turma. Né? Agora, eu, inclusive, procurei até chegar perto do pessoal mais de direita, para eles compreenderem o sentido do que se pretendia. Todas as greves do Brasil deram chabu. A nossa não, a nossa deu certo. E aí uma tentativa de furo da greve no Diário do Paraná, nós cercamos o Diário do Paraná e eu me lembro que um juiz de direito aqui de Curitiba, ele deu o habeas corpus, o pessoal entrar no jornal, né, a direção, os funcionários, e nós tivemos que encarar um caminhão dos bombeiros na frente do jornal. Né. Aí eu me lembro que eu vi embaixo daquela rodada enorme do caminhão do bombeiro, eu vi o Aderbal Fortes lá, né? E estava ali contrito, engajado na luta, né? E aí alguém veio e me chamou e disse: olha, Márcio, nós temos uma missão para você, você vai fazer um discurso na rádio, na rádio do Jair de Brito, né? Que tinha um programa do repórter Petrobras, imagine. Aí conta, 10, 9, 8, 7, 6, eu entrei. Numa churrascaria eu fiz o discurso. A Rádio Independência, até que era de um deputado meu da direita, o Calil, né? E fiz o discurso. Milhares de coisa mais anticomunicação do mundo, né? Coisa compulsiva. Milhares de pessoas assistem estarrecidas a violenta demonstração de força aqui no lugar tal. Né? Daí a pouco encheu. A rádio tinha um bom retorno, encheu da gente lá. E vieram políticos para nos dar solidariedade, já criaram uma dificuldade para que mas atrapalhou do que ajudou. E o nosso objetivo fosse atingido, que era a manutenção da greve e impedir que o jornal Diário do Paraná saísse. Eles dizem que saíram do jornal, falam, né? Eu não vi. E nós passamos a tirar um jornal da greve, que o Abel Aref Kudri, que era o presidente do Sindicato dos Patrões, resolveu ceder a instalação dele para nós fazermos o jornal da greve. Aí era a única coisa que saía, o jornal da greve. Saiu durante os 3 dias de greve, né? E acabamos fazendo o acordo, sem necessidade de interferência ministerial, e eu tive, inclusive, que segurar os hormônios de uns dirigentes sindicais de Paranaguá que queriam fazer uma greve de solidariedade no porto, parar o porto. Não tem sentido isso. Né? Não precisa tanto. Mas é que era comum na época, a greve de solidariedade. Tá certo. Rápido intervalo, nossa conversa com o Luiz Geraldo Maza continua no próximo bloco. Até já.
Persona está de volta, hoje recebendo o jornalista Luiz Geraldo Maza. Mas nós estávamos falando dessa época nos jornais aí. Tem uma história que tocava sirene quando tinham novidades nos jornais, é verdade isso? O jornal, ao lado das grandes novidades tecnológicas que trouxe, por exemplo, nós não tínhamos diagramação de jornal. O primeiro jornal do Paraná foi o Diário do Paraná. Vieram diagramadores da Argentina, do La Prensa, era o Benjamin Steiner e um uruguaio, Oscar Meliante, imagina o nome dele. Imagina hoje esse nome. Estava feito. Mas então tinha esse aspecto, tinha muitos ganhos na linguagem mais concisa, a noção do líder, sublíder, que era muito comum no jornalismo dessa época, jornalismo ornamental, era o tal nariz de cera, que havia uma apresentação da matéria antes da matéria, né? Até uma vez o Benedito Pires, no jornal Indústria e Comércio, fez isso com uma recuperação de uma coisa alcaide, uma coisa antiga. Ficou muito bonito. Ele fazia o nariz de cera bem delicado, destacado graficamente, uma coisa maravilhosa. Né? Recuperando esse tipo de linguagem ornamental. Né? Então, tínhamos esses aspectos todos. O Telex já era um avanço muito grande. A questão do rádio, tínhamos rádio de altíssima potência, né? À época, as agências, tinha o Alberti, um cara que cuidava de todos os jornais de Curitiba. Aí levamos, inclusive os oficiais da Polícia Militar eram os operadores, tinha um bico, né? Bico de TN. Fazia o frila ali. Faziam lá o frila, né? Eu me lembro disso claramente. E uma das sacadas para chamar a atenção do jornal era a sirene. Tinha um acontecimento, tocava a sirene, colocava aquelas resmas de papel jornal e dava o acontecimento. Isso era uma característica também da imprensa nossa. Eu me lembro que o Diário da Tarde, ele botava no painel, né, as coisas que o jornal estava publicando, e eu me lembro de uma ocasião que tinha na época não era pacote, era garrafa de leite, né? Então tinha uma garrafa de leite com um peixinho dentro. Ele levou o documento que o leite era batizado, botou na frente do jornal, né? Como uma outra ocasião, essa mais mórbida, o dedo de um cara dentro de uma linguiça. Um dedo humano numa linguiça. Né? O Diário não apelava para isso. O Diário dava notícia e tinha o hábito, que eu acho que não havia muito cuidado com custos operacionais. Tanto que nós tirávamos edições seguidamente. Quando caiu aquele avião aqui que matou Nereu Ramos, o Jorge Lacerda, governador de Santa Catarina, Parnanguara, o Leoberto Leal, aquelas mortes todas, o Ayrton Batista ficou na redação do jornal 3 dias, tirando de jornais sucessivos. Né? Não sei qual era a tiragem, devia ser mínima, né? Mas essa história da presença no jornal, né? Era uma loucura isso. Né? Era um tempo em que se aprendia a ser jornalista dentro da redação? Eu aprendi, sim. Inclusive, eu tive essa tarefa, porque eu, como chefe de reportagem, eu tive que preparar a gente para a reportagem, para colocar na linguagem desejada, porque vieram 2 pessoas de São Paulo, pessoas com uma boa carga de preconceito contra os provincianos, né? Que era o Gilson Rocha Pita, que era o secretário de redação, conhecedor da língua portuguesa, excepcional, e o Ferdinando de Baider. Ele se asseverava dos colaboradores, né? Cuidava, né? Eu me lembro assim, das preferências que eles tinham por determinadas pessoas que tinham a melhor pegada como eles desejavam. E o jornal mudou, por exemplo, a seriação de matéria com sequência, né? Matéria com suíte. Você não é só a suíte, porque a suíte é obrigatória. Sim. Você dá uma coisa, você tem que dar a suíte. Mas você fazia campanha. Então, a campanha contra o leite fraudado, falta de
de pasteurização em Curitiba. Eu me lembro que fomos a tudo naquilo, abordamos vários aspectos. Era uma coisa nova para o tipo de jornalismo que aqui se praticava. Né? O Diário do Paraná foi importantíssimo, né, nesse aspecto, na questão da apresentação gráfica do jornal. Né? Não era lá um primor, porque a questão da impressão, né, que vai se tornar a frio bem mais adiante. Né? Então, a máquina que veio para cá ainda deixava muito problema com relação à tinta e tal. Né? Eu vi coisas engraçadas. Por exemplo, eu vi o primeiro anúncio com odor. Um anúncio com odor. Um anúncio do perfume Dana. Os caras chegavam lá, na redação, pareciam caras com material nuclear. Tudo de roupa branca e tal. Aí misturavam na tinta, né, para fazer, porque o anúncio era anúncio com cores também, né? E ele tinha cheiro, tinha odor. Só que deu uma dor de cabeça em todos nós durante os 3 dias. Chamava-se perfume Dana, eu me lembro disso. E danamos. Vocês que se danaram. Na televisão, a gente conhece muito você falando de política. Na televisão, você era comentarista esportivo? Eu fiz no Canal 12, mas antes, na TV Paranaense, que foi o primeiro momento de renovação, né, em qualidade, em cuidados estéticos, né, para os padrões da época, eu fiz um programa de debate, né? Era prós e contras, o programa de debate. Inclusive tem uma cena muito engraçada, que um dia eu levei lá o cara do Partido Comunista e o presidente da Associação Comercial. Era o Vinholes, o Aristides Vinholes, livreiro, comunista, e o que era conselheiro da Associação Comercial, comunista, e o presidente da Associação Comercial, né, Oscar Schirap. E aí estava ali no debate, o tema, relações do Brasil com a União Soviética. Relações comerciais, não tinha o menor problema, mas o grau de paranoia era muito grande. E o Schirap era contra isso aí, achava que isso aí, que vinha ideologia junto, não sei o quê. E aí eles trocavam ali coisas muito elegantes, o Vinholes e ele, e uma hora o Vinholes deu uma resposta para ele, aí virou para mim sem ter noção do grau de sensibilidade do microfone. Ele disse assim: Maza, com essa aí nós matamos esse alemão nazista. E foi, Aconteciam essas coisas. A gente tem uma foto que Esse é um dos programas que... Você ali no canto? O programa era o seguinte, era Almir Júnior, era o Carlos Marassi e a Fátima Freire Maia, que depois foi para a Globo, né, como atriz. E eu fazia o comentário, e eles faziam o jogral, era um jornal jogral, né, como era parecido com o show de jornal, que era o melhor dos jornais produzidos na Terra naquela época, né, que era do Canal 4. E tem um anúncio também, num programa na Rádio Cultura. Isso aí. Esse é o Fuad Khalil, ele andava com isso aí há muito tempo, ele chamava colunista, de crítico técnico, e o Munir Khaluf, o colunista autêntico, Munir Khaluf, né, que era uma grande figura do rádio. Era uma equipe interessante, uma rádio AM fortíssima, né, na época. Eu trabalhei também nessa rádio, no tempo que eu era estudante, o Abílio Osman, que era o diretor, e eu fazia um programa lá, exatamente, um programa de debate, prós e contras. Né? Era Garcia Redondo, eu, o Osman de Oliveira. Às vezes o Garcia Redondo entrevistava Manuel Alves Quadrado. Você tem uma coluna diária na Folha de Londrina. Escrever uma coluna diária dá muito trabalho? Na medida em que você cria sua rotina, né? Porque uma coisa é escrever diariamente, outra coisa é você escrever uma vez por semana, como eu fiz na Folha de São Paulo, né? Durante 2 anos. Né?
tinha uma coluna, né, ali exatamente na segunda página, e tinha uma parte dela que saía nos sábados, eu acho, que era de Curitiba, né? Primeiro quem fez essa coluna foi o Reinaldo Jardim, depois o Nireu Teixeira e depois eu, né? E fiz essa coluna. Essa já era mais complicado, você elaborar e tal. Você tem que... trabalha com o dia a dia. Eu trabalho mais com matéria conceitual, né? Às vezes eu resumo numa frase, um saque, né? E você põe mais conceito do que é informação, mas tem um conceito naquilo ali, né? Entende? Então, isso aí é um hábito meu, né? Tem dia que, não sei sobre o que eu vou falar hoje, Dá acontece? porque a gente está em cima das coisas, né? Uhum. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, eu escrevi um artigo comparando o Neymar do jogo Brasil e Colômbia com o drama do Beto Richa com as denúncias. Eu digo, o Neymar tem medo da denúncia já formalizada fiscal, contra ele na Espanha, um tribunal sério, provavelmente sério, e aqui não existe denúncia concreta, formalizada contra o Beto Richa. O que existe é referências a pessoas do seu convívio, um primo distante e tal. Então eu abordei isso, dizendo que são situações parecidas. Então há uma certa liberdade de comparação, de analogia, nem sempre são assimiladas pelos que são criticados, né? Passou por quantos veículos de comunicação? Você tem o número certo? Daqui de todos, né? Tive no Jornal Católico, né? Do Haroldo Murat, tive na revista do do Carlos Jung, na revista do Fábio, agora tive na revista Guaíra, lá atrás, a revista Guaíra pessoal da família do Plasticilva, né? Tive no Diário do Paraná, na Gazeta, no Indústria e Comércio, tive em jornal do interior, tive no Jornal de Paranaguá, Passou por tudo. Diário do Comércio, tive no Jornal de São José. As televisões, rádio. Televisão, programa eu fiz no canal 12, na inauguração, fiz jornalismo lá, que era um programa de entrevista. Esse é um fórum de debates, e Por Trás da Manchete, que era um programa analítico, analisava uma manchete de jornal. Foi até capa da revista TV Programas. Ali é o seguinte... Do Ribas. Ali era a revista do Luiz Renato Ribas, TV Programa, que era um fenômeno, né, de circulação, um dos grandes momentos da área impressa aqui do Paraná, que impedia a chegada aqui do intervalo da Abril, porque eles tinham 30 mil, 25, 30 mil exemplares. É um negócio maluco, né? E tem uma das capas lá que eles mostram, aparece exatamente os componentes da equipe, né? Que é o Almir Júnior, a Fátima, o Marassi e o velhão lá. Esse era tudo gurizada, né? Certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Luiz Geraldo Maza. Maza, você também é integrante da Academia Paranaense de Letras, cadeira 20. Exatamente. Desde quando? Já faz um tempo. Aí no tal Laurentino, isso já foi em outra ocasião, né? Não foi na sua posse? Não, isso aí é... Posse foi em 98. Eu acho que é a posse do Laurentino, que está... Laurentino que se projetou aí com os livros dele. Até foi um grande orgulho para
uma entidade da aldeia, né, ter um nome nacional, como é o do Laurentino, né, com seus livros sobre o Brasil. Né. Como é que é fazer parte da Academia Bom, Paranaense de Letras? eu, como militante de briga literária, eu era do grupo de iconoclasta que atacava os padrões estéticos, o que esse pessoal da academia pensava. Né. Como aconteceu muita gente, inclusive o meu antecessor da academia, Samuel Guimarães da Costa, que foi presidente da academia, e pessoas da família dele me revelaram que o Samuel gostaria que eu o revezasse com ele, entrasse na academia. E aquilo foi quase um chamamento para mim, né? Que o Samuel também participou de congressos de escritores, que eram grupos fortíssimos contra o espírito acadêmico, né? Mas a academia mudou também, não só sua composição, como a visão da própria academia, não só as locais aí, como a academia nacional, né? Porque a bronca contra a academia era contra a Academia Brasileira de Letras. E pela composição, que com o tempo a Academia Brasileira foi assumindo, né? Você vê agora, recentemente, o Zuenir Ventura. Né? Então, quer dizer, um outro espírito crítico, é uma outra visão do mundo. Né? E isso, naturalmente, também se transmite aqui para a província. Né? Os encontros são frequentes? Como é que, Não, como que é o dia a dia Eu não da frequento academia? porque os dias de reunião, há uma reunião mensal. Né? No começo eu fui a algumas reuniões. Né? E pessoas iam falar sobre Antero de Quental, sobre determinado autor português, o espanhol. Né? E daí eu não tinha como compatibilizar esse horário com a atividade profissional minha da rádio. Por exemplo, eu estou 20 anos na rádio, né? E eu estou todo dia pela manhã na rádio, né? Não deixo de ir lá cumprir a minha missão. Né? A gente tem uma foto também de você no rádio com o Vili, que foi o fundador da CBN. É um grande amigo, o Vili? O Vili é o maior exemplo de caráter. Né? Olha, se é a coisa que jornalismo tinha que cultuar é o caráter. O Vili quando eu fui colocado em silêncio obsequioso na rádio CBN durante 4 meses, o Vili, diariamente, pondo em risco também o emprego dele, no governo do Lerner. Né? Foram os áulicos do Lerner que pediram meu afastamento. E o Vili, todo dia, fazia isso diariamente, mensagens de ouvintes reclamando da minha ausência. E tirando sarro, porque eu fiquei 4 meses é licença maternidade, né? Não tem sentido. Então, mostrou aquilo ali, não só nesse episódio, em todos, inclusive no último nós que fizemos um motim na rádio, um problema que houve lá dentro da rádio, e que colocou em xeque a nossa posição, né? E nós amotinamos, tiramos a rádio do ar, que é um negócio ilegal, e mais do que legal, está enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas nós fizemos. E tivemos também aí a assistência do sindicato, o presidente foi lá, nos deu cobertura. Como que é participar desses momentos? Participou de momentos importantes da política, presenciou muita coisa. Como que é participar de tudo isso? Eu lembrei, outro dia aqui nessa emissora, lembrei, por exemplo, que eu estava no dia em que o Getúlio Vargas anunciou a criação da Eletrobras, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Curitiba, né? Em 53, era o Colégio Novo Ateneu. E ele anunciou a criação da Eletrobras, já provocou um rolo, né? Porque o cerco das grandes empresas, da Anforp, de todos do setor, elas não entravam na cabeça que um mercado como o do Brasil tivesse uma estatal aqui com essa abrangência.
Então, eu vi isso. E mesmo em 53, né, eu me lembro que o doutor Milton Carneiro, que era chefe da Casa Civil do Bento, pediu que eu fosse no andar de cima do Palácio São Francisco, ali no Alto São Francisco, que era o Palácio do Governo, que o Getúlio tinha dormido lá. Aí eu subi esse cara, estava o Nego Gregório na ponta, o anjo, estava lá, e me deu um empurrão, que nem aqueles personagens lá da novela. Né? Next White, né? Eu quero o chefe da Casa Civil, não venha para cá, não, me empurrou. Né? Não tem a menor importância isso, mas é um incidente que eu lembro porque faz parte dos riscos que você, inerentes, inclusive, com a atividade como jornalista do governo, de estar trabalhando no governo. Eu me lembro que, uma ocasião, nós fizemos um movimento em Curitiba, por causa do movimento da carne, chegava a época de escassez nos campos, né? E a carne subia, isso é fatal, subia o preço da carne. Aí os estudantes foram para a rua, fizeram... Eu vivia nesse troço, não perdia. Até na Guerra do Pente você estava lá, entrou. na Guerra do Pente também, estava em todos. E fui nessa aí também. E aí o curioso, que nós conhecíamos todos os cinegrafistas, porque eram os jornalistas oficiais, né? Eu, o Nilton Estado de Souza, e nós estávamos naquela passeata marchando em direção ao palácio, para protestar aí. Nós tudo funcionário do governo. Aí tinha um caminhão e um sujeito com a câmera. E não era dos nossos carrapicho, não era dos nossos conhecidos. Era um cara então, o que era o embrião da Polícia Federal, que estava ali, né? Pior, no dia seguinte foram revelar as fotos, justamente na minha repartição. E um cara da polícia chamado Ascânio Miró, o torcedor do Atlético, me provocava porque eu sou coxa. Aí ele disse, olha, agora não tem saída, vocês estão todos enquadrados. Estava lá eu, o Nilton Estado de Souza, os funcionários estavam fazendo parte desse dossiê. Né? E você gosta de pescar, é isso? Ah, sim, isso é um hábito antigo. Já fomos até o Pantanal e tal. E é uma atividade interessantíssima, né? Porque o lazer é quase uma coisa meio indiana, né? Essa coisa da pesca, de você esperar, de você vencer a astúcia do peixe, de você conviver na beira do rio, a preocupação com a natureza, com as pessoas, com os amigos, essa roda de amigos, né? Isso é um negócio fundamental. Mas de agito, tem uma muito interessante minha, que foi uma greve de lixeiro. Greve de lixeiro. Uma greve de lixeiro. Uma greve de lixeiro no tempo em que eles não eram terceirizados, eles eram empregados públicos. Era o cara que cuidava dos rios, dos canais, o pessoal da limpeza pública, era tudo do mesmo setor. Aí houve a greve, um cara da ASMUC, Associação dos Funcionários Municipais, me convidou. Eu disponível sempre, essas coisas. Vamos orientar esse pessoal. Aí, com duas vozes, estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome. Assim, da rua, né? Eu me lembro que eu estou no meio da rua, assim, passo na frente da Singer, da máquina de costura, tem um cara da minha, porque isso aí já foi muitos anos depois de eu formado, né? Um cara da minha turma de formatura, me olhou e fez assim. Como que diz, né? Que vexame esse? Isso é coisa do curitibano. O curitibano é um empatador. Né? E daí fomos até o sindicato dos comerciários, e aí pediram que eu fizesse o discurso. Aquela gente rude, né? E aí, no meio do discurso, assim, e estou vendo aqui um elemento da Delegacia de Ordem Política e Social, que era amigo meu, conhecido meu de pelada, o Isabelino. Jogava futebol, jogou no Atlético, na Ponte Preta, né? Uruguai. E eu disse assim, ele está aqui, mas ele simula ser um dos nossos, mas estou notando que ele vota com a maioria da Assembleia. Né?
Ele fez sinal para mim assim, mas não me entregou. Você teve ligado diretamente nos bastidores aí, acompanhando muitos governos e tal. Nunca pensou em entrar para a política? Não, tive uma época aí, o pessoal do PMDB, inclusive eu estou registrado até hoje no PMDB por causa disso, chegaram a produzir camisa, massa, não sei o quê, né? Candidato a quê? Queriam que você candidatasse aqui? A vereador. A vereador. Eu nos contatos com as pessoas, né? Você vê que é uma coisa constrangedora, né? Eu não sei como é que... E a perda de qualidade, né? Como não dá... Não é idealizar o passado. Então você olha esses deputados que nós temos hoje, de legislatura para legislatura cai a qualidade. Federal, estadual, municipal, cai tudo. Ulisses Guimarães dizia que se você está reclamando dessa legislatura é porque você não viu a próxima ainda. Ele estava certo? Está certo. Que a próxima é pior mesmo. Embora ele fosse um condescendente, né? Defensor de que político tem que nomear mesmo. Me lembro das coisas do velho Ulisses, do faraó, né? Que era uma figura interessante, vertical, né? Mas a política é uma coisa terrível, né? Você vê todo o desdobramento dela, o jogo de cena, né? Se vê uma situação como essa do Paraná agora, o Paraná está numa crise, o Paraná está quebrado. E aí fica a oposição acenando com a possibilidade de um aumento da inflação acumulada, que evidentemente o Estado não tem condições nessa conjuntura de nada. Mas fazem aquele jogo. Agora, eu acho que é legítima essa posição deles, porque eles têm o papel de pressionar e o papel de criar dificuldades para o governo mesmo. É isso. Aliás, fiz uma ponderação. Ética em política, como é que vamos fazer uma ponderação sobre ética em política dentro do carro, do camburão da polícia no centro cívico? Não dá, né? É difícil. Mas há 64 anos de jornalismo, você pensa em parar ou vamos tocando? Para mim, a atividade é fundamental, né? Na verdade, eu preciso disso, dessa atividade, né? Eu não tenho hoje a condição que eu tinha, né? Quando fui chefe de redação, de última hora, por exemplo, foi um dos maiores acontecimentos aqui, jornalismo paranaense. Eu tive nos grandes, tive no Diário do Paraná, que foi uma inovação, tive na última hora, que era um fenômeno de massa, né? O jornal que criava problema aí, sério, né? Porque mexia com as multidões. Mas também fazia acordos, né? Eu me lembro que o Ari de Carvalho, que foi o criador do Zero Hora, ele foi o diretor do sucursal aqui de Curitiba. E o Ari de Carvalho criou o Zero Hora, vendeu para o Sirotsky, depois foi para o Rio, o Chagas Freitas deu para ele a posição de diretor do Jornal o Dia. Ele, na condição de eu faleci, na condição de diretor do Jornal o Dia. Aqui na última hora, veja só, cara. O acordo era assim, cobertura total à figura do Ney Braga, não tocar nada contra a Copel, o Banestado e o BADEP, que eram órgãos financiadores do jornal. O resto, pau. Quer dizer, para o cara que estava no governo, secretário de saúde, secretário da segurança, esses levavam o cacete, né? Então era um acordo, um troço, sob o ponto de vista deontológico, ético, né? Um troço complicadíssimo, mas é assim. Essa é a verdade. O pessoal não gosta de ouvir essa realidade. Como, por exemplo, tem uma outra minha, que eu estou como comentarista de futebol do Canal 12, e o editor de notícia do Canal 12 se afasta da emissora, atende um apelo de Minas Gerais, vai embora, e eu sou convocado. Aí o Cunha Pereira chega para mim e diz assim: você vai receber salário do Tribunal de Justiça. Aí eu disse: olha, eu não posso. Não posso porque eu sou cassado pelo ato institucional
E o judiciário não pode ir contra a Redentora, né? Inclusive, o pai dele era desembargador nessa época. Então, era um hábito daqui, umas coisas ruins que eu espero já tenham sido superadas, né? Hoje, a postura da RPC é muito correta, é moderna, corresponde às aspirações da sociedade, né? E, então, está superada essa fase. A fase em que nomeavam gente para a Assembleia, nomeavam para determinados setores que pagavam, em parte, né, a contribuição do cara no veículo da organização. Tá certo, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do jornalista Luiz Geraldo Maza. Maza, obrigado pela sua participação aqui. Eu é que agradeço. Certo. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.